Boa noite, queridos irmãos, paz e bem. Estamos mais uma vez aqui reunidos para o encontro com Cristo Jesus. Como subtema desta noite, uma aliança construída sobre o perdão. Diante da presença do Senhor, vamos nos acolhermos com este sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. É neste amor de Cristo que nós nos reunimos aqui para louvar a Deus, para agradecer a Deus pelo dom da vida, por tudo que Ele tem nos concedido na nossa vida, no nosso dia a dia, né? O alimento, né? O ar que respiramos, esta noite maravilhosa que o Senhor fez para nós. Louvado seja, bendito seja, glorificado seja, santo é teu nome, Senhor. Bendito seja, Senhor. Seja bem-vindo, queridos irmãos e irmãs, por mais este encontro com Cristo aqui. Na presença do Senhor, nós louvamos por tudo, né? Queremos agradecer, assim, imensa, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é maravilhoso na nossa vida, queridos irmãos. Então, nós devemos expressar esse louvor, essa alegria contagiante que o Senhor faz em nossa vida, amados irmãos e irmãs. Diante de tudo isso, queridos irmãos, nós queremos abrir o nosso coração para Deus, porque nós pecamos, somos pecadores, devemos reconhecer o nosso pecado, né? O pecado sempre está na nossa frente. Então, diante de Deus, vamos pedir perdão, confessando o nosso pecado. Confesso a Deus Todo-Poderoso, a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria e aos anjos santos que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe o nosso pecado e nos conduz à vida eterna. Amém. Amados irmãos, nestas horas que nós encontramos aqui, é o horário que a gente precisa buscar este encontro com Cristo, né? Você já fez essa experiência desse encontro com Cristo? Quando você fez? Como você fez? Aonde? Como aconteceu esse encontro? Nós queremos hoje pedir para que Nossa Senhora ela possa se fazer presente em nosso meio, aqui, agora, através da oração. Nós queremos dar livre acesso, abrir o nosso coração para Deus, pedir o nosso coração para que Nossa Senhora ela possa entrar em nossa vida, que ela possa vir fazer morada em nosso ser. Sabemos que nós temos tanta dificuldade na vida, tantos problemas, né? Então nós precisamos, sim, dar livre acesso, né? Então neste momento eu convido você a se colocar na presença do Senhor, pedindo abertura para receber a bênção de hoje. Qual é a bênção que você quer tomar posse hoje, né? Peça essa bênção para a sua vida, uma bênção de edificação, uma bênção para quebrar todos os males, angústia, depressão, né? A bênção da felicidade, a bênção nupcial, a bênção entre marido e mulher, a bênção entre os filhos, né? Que os seus filhos sejam rebento como oliveira, né? Peçamos a graça de Deus, a bênção, que Nossa Senhora já possa entrar, dê livre acesso ao seu coração, pedindo para que ela possa entrar em seu coração, possa curar todas as feridas, as dores, a amargura, né? Então, dê esse livre acesso agora diante, né? Peça aquilo que você quer mais alcançar na sua vida, aquilo que está te preocupando, que está te perturbando, se é a situação financeira, se é a situação familiar, se é dores, doença, né? Depressão, angústia, preocupação. Peça, peça a Deus, peça a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, né? Que ela possa abrir. Então abre o seu coração agora. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte, Senhor,
realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergue do chão. Por isso, já abrindo as portas do teu coração, né, dando esse livre acesso, nós colocamos e pedimos: Maria, passa na frente, vai abrindo estradas, portas e portões, a casa e o coração. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos. Ela segue seus passos, ela leva todos os seus filhos sob a sua proteção. Maria, passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao meu alcance. Tu tens poder para isso. Vai, mãe, vai acalmando, vai serenando, vai amansando os corações, vai acabando com ódio, rancor, mágoas, maldição, tudo aquilo que tem trazido coisas negativas para a sua vida, e ela vai acabando agora, né? Vai terminando com as dificuldades, vai terminando com as tristezas, tirando as tentações. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Ajuda-nos, protege todos os teus filhos, Maria. Tu és a mãe e também porteira. Vai, abre os corações e as portas. Maria, eu te peço, passa na frente e conduz, leva, ajuda todos os teus filhos e cura os teus filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter te chamado ou invocado. Só tu com o teu poder por ti, só tu com o poder de teu filho pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Assim imploramos a tua intercessão, a tu que é bem-aventurada Virgem Maria, a mãe do meu Senhor. Vem nos visitar agora, vem curar, vem tirar todos os sofrimentos, angústia. Ó Mãe querida, Mãe amada, vem nesta noite, vai entrando nas casas, vai entrando nos corações, vai fazendo, realizando as maravilhas. Tu que visitaste Isabel, a tua prima Santa Isabel, visita agora cada casa, cada família, agora nesta noite. Por isso rezemos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bendito seja, glorificado seja, santo, santo é teu nome, Maria, a mãe do meu Senhor, mãe querida, mãe amada. Agora, diante da tua presença, mãe querida, nós queremos agora entrar nesse sentido, né? Esse sentido de estar na tua presença, nesse sentido de te louvar e de dizer quanto tu és precioso em nossa vida. Louvado seja, bendito seja, glorificado seja, santo, santo é teu nome. Queremos pedir a tua intercessão pelo nosso Papa, Leão XIV, que tu possa visitar o nosso Papa, que tu possa visitar também o nosso Bispo Dom José Maria, né? Derramando graças sobre a vida sacerdotal deles. Vá visitando também o nosso pároco da nossa paróquia, São Tomé e São Francisco de Assis, toda a fraternidade capuchiniana, os nossos irmãos da fraternidade, né? Abençoando cada mistério, abençoando o vigário, abençoando o Frei Denis, o Frei Fabiano, o Frei Arimateia, né? Visitando também os grupos de oração, Anuncia-me, o grupo Filha da Luz, da RCC, Renovação Carismática. Pensamos agora também, vai visitando todas aquelas mães que oram pelos filhos, né? As mães que suplicam, né? As mães intercessoras pelos seus filhos. Queremos rezar pelo apostolado de oração, que tem a missão de rezar pelo mundo, pela paz. Queremos rezar pela Legião de Maria, né? Que tem esse ministério de visitar famílias doentes, abandonadas. Sim, mãezinha, vai visitando cada soldado, cada filho teu, cada filha tua.
Nós queremos agora, diante disso, também pedir pelos catequistas, pelo Grupo MERGE, né? É o Grupo MERGE que surgiu através do apostolado, essa juventude, que ela possa buscar a sua missão, o seu ministério, o seu serviço, né? Possa buscar uma vida vocacional, uma vida de santidade. Amém. Louvado seja, bendito seja, sim, Senhor Jesus. Entregamos nas tuas mãos. Agora, neste momento, entramos neste tema, nesse subtema do encontro com Cristo, uma aliança construída sobre o perdão. Borrifaz é a água limpa sobre vocês. Purificarei de todos os seus ídolos e de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Eu lhe darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e desobediente, e lhe darei um coração bondoso, obediente, porém o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhe dei. Aí vocês viverão na terra que dei a seus antepassados, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Lá em Ezequiel 36, 25, 28, né? A palavra de Ezequiel nos fala sobre isso. Exilado da Babilônia, Ezequiel recebeu a vocação de transmitir a palavra de Deus, apesar da indiferença, da apatia do seu povo que, tendo perdido toda a esperança, tem a cabeça dura e o coração teimoso. Em vez de exigir uma mudança do povo de Israel para que se torne digno dele, o próprio Deus toma a iniciativa e se compromete através do seu perdão. Ele purificará o povo e tirará dele o coração de pedra. Ele fará isso de maneira que não sobrará nada na infelicidade das faltas do passado, fazendo com que, assim, nada se oponha à sua presença entre seu e no coração deles, que se tornou um coração de carne. Deus porá nele o seu espírito, e ele mesmo que habitará no coração de quem crê. O sopro de vida, o Espírito de Deus renovará a pessoa por dentro e animará como guia da sua vida e do seu comportamento. Então, cada pessoa será capaz de observar fielmente a lei, a expressão da vontade divina. Nessa comunhão íntima, o querer, o agir humano se conformarão perfeitamente à vontade de Deus. Essa é a nova aliança que Deus oferece a seu povo, a cada pessoa que crê. A nova aliança se baseia sobre o perdão. O perdão de Deus é total, é irrevogável, mais do nosso pecado. Vejamos Jeremias 31 a 34. E é por isso nós também não precisamos mais nos entristecer por causa dele. Assim poderemos superar o peso do passado, liberto do remorso, do sentimento de culpa, do fechamento sobre si mesmo, do imobilismo. Podemos agora criar uma comunhão. O perdão oferecido a cada instante nos traz uma nova vida, seja qual for a gravidade da nossa falta. Sempre é possível um novo começo. A dureza que fazia mal aos outros e a mim mesmo poderá se transformar em fonte de vida. Quando no Pentecoste os discípulos experimentaram esta novidade
da maneira radical. Eles compreenderam que essa promessa se realizava para todos e que Cristo ressuscitado pelo dom do Espírito, dado generosamente, tornava possível uma nova comunhão. Quando me dou conta de que há em mim um coração de pedra, o que significa Deus tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne? Ele já começa a fazer essa diferença. Tirar um coração duro, de pedra, né? Um coração que só tem rancor, ódio, mas dá um coração de carne. Um coração de carne que começa a ter sentimento, né? De que maneira ou em que ocasião da minha vida posso deixar agir em mim? O Espírito é que vivifica, né? O Espírito Santo nos vivifica, nos transforma, faz novo, faz tudo novo. E precisamos muito disso, de ser uma pessoa nova, revestida na graça. Deus de toda a eternidade, abre em nós a porta da tua misericórdia para nós, para cada um de nós. Compreendemos então que a vontade do teu amor não é uma lei gravada em tábuas de pedra. Ela sim é a caridade ardente escrita em nossos corações. O Senhor é aquele que move o coração, né? Aquela música, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. É o Senhor que faz tudo isso, nos transforma, nos faz uma pessoa nova. Ele transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne, né? Então, precisamos ser uma pessoa nova, revestida no amor de Deus, caríssimos irmãos. E para isso, nós precisamos nos conhecer totalmente essa verdade, o que o Senhor quer conosco, quer nos transmitir, que o Senhor quer fazer de nós. Diante disso, nós continuaremos o nosso encontro com Cristo, nos conhecendo mais, a vida, a santidade e o Espírito Santo. Vamos para de novo continuar as nossas etapas de treinamento. A primeira etapa é a entrega real da vida ao senhorio de Jesus Cristo. Precisamos fazer uma entrega total, queridos irmãos e irmãs. Nesta primeira etapa, é preciso examinar-se quem está no comando de nossa vontade. Não podemos desprezá-lo sob pena e afetar o resto de nosso treinamento, de nosso compromisso, né, de se comprometer. A entrega da vida a Jesus no momento da conversão é somente o primeiro degrau da vida cristã. Aí Paulo vai dizer assim: grande conhecedor dos caminhos de Deus. Tem alguns versículos preciosos a este respeito. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O mundo antigo passou, eis aqui está uma realidade nova. Em 2 Coríntios 5,17 vai dizer assim: o apóstolo continua a explicar do qual é o efeito desta vida nova em Cristo, infelizmente, às vezes deixada de lado. A leitura do versículo seguinte, onde está descrito como saber se de fato nascemos de novo.
Muito simples. Nascer do alto, nascer do Espírito Santo. Agora nós vamos ler junto 2 Coríntios 5, 18 a 21, depois 6, 1. Tudo vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois de qualquer forma era Deus quem em Cristo reconciliava o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e pondo em nós a palavra de reconciliação, que nós precisamos ser uma pessoa reconciliada. E é em nome de Cristo que exercemos a função de embaixadores. E é por nós, e é o próprio Deus que dá, que na realidade vos dirige um apelo. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos de reconciliar com Deus. Aquele que não conhecerá o pecado, ele identificou com o pecador e por nós, a fim de que por ele nos torne justiça de Deus. Vistos estaremos cooperando com ele, nós vos exortamos a não deixar sem efeito a graça recebida de Deus. Então, queridos irmãos, precisamos deixar o efeito do amor em cada um de nós. Estamos diante de algo muito sério, queridos irmãos. Essas palavras do apóstolo não foram dirigidas a cristão marinheiro de primeira viagem, mas a uma igreja considerada espiritualmente forte. Aparentemente, a igreja de Coríntio era digna de admiração, pois tinha todos os dons do Espírito Santo. No entanto, nas duas cartas de São Paulo aos Coríntios, percebemos duas correções feitas pelo apóstolo. O problema dos cristãos daquela igreja era o relacionamento. Ali existia divisões, ciúme, contenda, sinais visíveis da falta de visão da obra realizada por Deus na cruz de Cristo. E olha que nós não estamos longe dessa realidade, sempre tem gente dentro da igreja mesmo, acontece essas coisas, essas divisões, essas intrigas, queridos irmãos. Então, devemos estar atentos nisso. O apóstolo Paulo nos diz que, por causa da cruz, fomos transformados em embaixadores da reconciliação, do perdão, da comunhão entre as pessoas. Em outras palavras, Paulo está dizendo que não seremos dignos da bênção da cruz se não formos uma bênção para o nosso irmão. Caríssimos irmãos, então precisamos ser uma bênção para o nosso irmão, senão nós não somos merecedores dessa cruz, né? Essa cruz que o Senhor padeceu por nós. Então, devemos estar reconciliados com os nossos irmãos. Se estivermos com como a igreja de Coríntio, repleto de divisões, mentira, adultério, desonestidade, caríssimos irmãos, coitado, ficaríamos se afundando cada vez mais. Então, a igreja de Coríntio, graciado pela graça do Espírito Santo, assim como aqueles que participam do grupo de oração, tem que ser graciado pela graça do Espírito Santo, tem que ser movido pelo amor de Deus e não se deixar levar por contaminações, por mentira, por intriga e indiferença, ficar magoado com seu irmão. Temos de pôr em ordem nossas ideias e rendê-la ao Senhor. Temos de pôr em ordem a nossa vida na família. A esposa precisa de orar pelo marido e este pela esposa. E os filhos devem também orar pelos pais e os pais pelos filhos. Quem pretende
permanecer nele, deve também andar no caminho que ele andou. Caríssimos irmãos, devemos nos brindarmos um com os outros, né? A bênção de Deus é para todos, a oração do Senhor é para todos. Pai rezando pelos seus filhos, filhos rezando pelos seus pais, esposa rezando pelo seu esposo, esposo rezando pela sua esposa. E assim fica essa investidura da graça de permanecer também, de andar no caminho que ele andou. Para pôr em ordem nossa família, o nosso ambiente de trabalho, o mundo, é necessário antes começar a vacinar em nossa vida pessoal, naquilo que estamos guardando na mente e no coração. Para alcançar esse objetivo, é preciso permitir que o Espírito Santo nos dê posse do poder da cruz para todas as áreas de nossa vida, pois, de qualquer forma, era Deus que, em Cristo, reconciliava o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e pondo em nós a palavra de reconciliação. Olha como ele dá o poder para nós, para cada um de nós, para que possamos continuar como missionário do Senhor. Na hora em que seu coração se angustiar, desanimar ou entrar em batalha contra outros, procure lembrar de quando éramos pecadores. Jesus morreu por nós na cruz. Ele não fez isso para que tivéssemos ódio de nossa família, para que fôssemos desonestos, fofoqueiro, ciumento. Não. Ele morreu para que por seu sangue fôssemos lavados, libertados de todo o pecado, de tudo isso, da mentira, da indiferença, da desonestidade, de fofoca. E, queridos irmãos, sempre você passa por lugar, tem alguém fofocando, sempre tem alguém querendo falar de ti, achando melhor, ou se achando melhor. Devemos ter muito cuidado com isso, queridos irmãos. Pergunte a si mesmo, quem está no comando de meus pensamentos, de minha boca, dos meus ouvidos, dos meus olhos? Quem está no comando do meu coração? Se você descobrir pensamentos impuros, sentimentos ruins, atitude de desonesta, procure pedir perdão ao Senhor e fazer uma boa confissão no domingo. Ao comungar, peça a Jesus que comece a curá-lo, para que você possa ser fortalecido, abençoado, transformado em um soldado que vive no poder da cruz. Então precisamos olhar tudo isso, né? Não deixar a nossa mente vazia, querendo que o mal venha predominar, né? Porque você tem que ser esse comando, você não tem que deixar nada lhe incomodar, nada entrar no seu comando, né? Você tem que mostrar quem está no poder, quem comanda é o Senhor dos Exércitos, o Senhor nosso Deus, é o Espírito Santo que está no poder. Ele derrama esse poder, ele dá esse poder para cada um de nós. Precisamos buscar, queridos irmãos, a grande intimidade com o Senhor no poder da oração. Isso é uma tarefa que todos os movimentos da renovação carismática, cada membro, sustentado pela graça do Espírito Santo, pela misericórdia de Deus, alimentado pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo que nos move, que nos leva para frente. Vamos para a segunda etapa. Andar na unção do Espírito Santo. Precisamos muito da unção do Espírito Santo. Os que pertencem a Cristo crucificado crucificam a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, também devemos sob o impulso do Espírito Santo. Gálatas 5,
24 a 25. Então, se vivemos pelo Espírito Santo, também sob o impulso do Espírito Santo, devemos andar com o Espírito Santo. A igreja primitiva era zelosa quando a qualidade de seus membros procurava de modo fazer com que aqueles que desejavam seguir Jesus Cristo entendesse de fato o que isso significava. Assim, a efusão do Espírito Santo ou o batismo do Espírito Santo, o momento em que o Espírito passa a habitar em nós, era a condição necessária para as pessoas ser considerada de fato cristão. E é por meio dessa experiência que a igreja procurava equipar todos com o poder necessário para testemunhar a fé, a transformação, tudo aquilo que o Senhor vai dando sobre a qualidade de soldado. O primeiro cristão não queria apenas números, não queria somente pessoas que frequentassem a igreja. Aliás, nem existia na época igreja, prédio, pois o cristianismo era proibido, perseguido. Os irmãos se encontravam nas casas, nas praças, nas cavernas, escondido. O essencial era a qualidade de vida espiritual daqueles que aderiram a Jesus Cristo. Então, é isso que nós, queridos irmãos, devemos fazer em nossa vida: visitar o outro irmão, levar a ação do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, falar desse amor, né? Desse querigma, desse anúncio de levar a palavra de Deus aos nossos irmãos. Nos Atos dos Apóstolos, encontramos alguns exemplos importantes do zelo em tornar a pessoa plena do Espírito Santo. Pleno, que quer dizer cheio da graça do Espírito Santo. Precisamos estar sempre cheio. Sempre devemos pedir a graça do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre o nosso ser. A resposta de Jesus aos discípulos antes do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Jesus lhe recomendou que não deixasse a Jerusalém, mas esperasse aí a promessa do Pai, aquele que disse que ouviste de minha boca. João batizava com água, mas vós no Espírito Santo que sereis batizados daqui a poucos dias. Em Atos 1, 4, 5, ele falava que não deveríamos nos afastar de Jerusalém. Ou seja, não devemos se afastar da igreja, devemos estar na igreja, devemos nos encontrar nos grupos de orações e movimentos, esses encontros que acontecem nas famílias, encontros religiosos, no qual começa a descer o pleno, o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Jesus não queria que as pessoas saíssem de qualquer modo pelas ruas e praças falando do Evangelho. Queria que esperassem pela unção do Espírito, a unção que lhe desse a palavra capaz de tocar o coração daqueles que estavam longe do Evangelho. Os cristãos, hoje em dia, talvez não estejam buscando essa unção da maneira como o Senhor exige. Muitas vezes fica contente porque estão em uma igreja ou porque vão a uma reunião, mas isso não é suficiente. O Senhor deseja fazer jorrar de nosso interior rios de água viva para que nos firmemos nele de uma vez por todas. Caríssimos irmãos, ele pede muito isso, que nós devemos aprendermos, devemos, como os discípulos, ser primeiro discípulo do chamado, atento à palavra de Deus, atento à graça do amor de Deus, para que depois devemos nos preenchermos primeiro. Não adianta eu receber aqui e sair logo. Não,
precisamos nos abastecer da Palavra de Deus, do Espírito Santo, do corpo e sangue de Cristo na missa, para que eu esteja pleno, cheio, para que eu possa anunciar, levar o amor de Deus a outras pessoas, para que não eu, mas o próprio Jesus possa tocar, através dos meus lábios, possa tocar no coração daquele irmão. A atitude dos apóstolos de enviar Pedro e João aos irmãos de Samaria, a igreja de Jerusalém, ficou sabendo que em Samaria foram pregado o Evangelho. Então mandou os emissários para que orasse àquelas pessoas, que recebesse o Espírito Santo. Ao chegarem, eles oraram pelos samaritanos, a fim de que recebesse o Espírito Santo, em Atos 8,15. O grande apóstolo Paulo, após ver o Senhor conversar com ele na estrada de Damasco, chegou na cidade e ficou como que cego. Então o Senhor lhe mandou Ananias. Ananias partiu e entrou na casa. Ele impôs as mãos, dizendo: Saulo, meu irmão, é o Senhor que me envia. Este Jesus que te apareceu no caminho, que te seguia, a fim de que recuperasse a vista. Fique repleto do Espírito Santo. Caríssimos irmãos, muitas das vezes nós ficamos como Saulo, cego, paralítico, atônico, né? Mas quando o Senhor faz obra em nossa vida, nós estamos cegos, nós estamos cheios de nós mesmos. Então o que o Senhor fez? O que o Senhor faz na nossa vida? O que o Senhor fez com Saulo? Fez ele cair do cavalo. Muitas das vezes nós precisamos cair desse cavalo para a gente amadurecer. Foi essa a lição que aconteceu com Saulo. Ele caiu do cavalo, né? Ficou atônico, cego, né? E queria entender o que estava acontecendo. Muitas das vezes nós não sabemos, nós não entendemos o que acontece. É o mistério de Deus em nossa vida, que é isso, caríssimos irmãos. Muitas das vezes nós estamos cheios de nós mesmos e achando que estamos cheios do Espírito Santo. Mas quem tem o dom, o carisma, pode ver no outro como aquela pessoa está cega, como aquela pessoa está cheia de si mesmo, como aquela pessoa se acha capaz, que só aquela pessoa é capaz. Ora, porque precisa da graça, precisa encontrar a graça do amor do Espírito Santo, né? Da unção. Precisamos nos enchermos da unção do Espírito Santo. Precisamos deixar o Espírito Santo nos tocar. Muitas das vezes a gente encontra irmãos da renovação carismática que estão sem brilho, né? Estão sem luz, né? Eles não conseguem ver eles mesmos. Para eles estão vendo que estão plenos, né? Mas tem alguma coisa ali que impactou na vida daquele irmão, que deixou aquele irmão daquele jeito, que ele precisa fazer uma reparação, né? Ele precisa se encontrar com ele mesmo, né? A graça do Espírito Santo é isso. Ela faz nos transbordar. Precisamos cair do cavalo como Saulo caiu do cavalo, né? Às vezes precisamos que o nosso irmão venha abrir os nossos olhos, assim como Jesus abriu os olhos daquele cego que estava no caminho. Pode um cego guiar outro cego? Não. Vai cair todos os dois no buraco, né? Saulo não ficou,
totalmente cego, porque o Senhor foi lá abrir os olhos dele para que ele voltasse a enxergar, para que ele reconhecesse a quem ele perseguia, quem era que estava no comando. E quem comanda? É Deus, é o Espírito Santo. Que alegria encontrar a graça do Espírito Santo. É a sabedoria de Deus que vem a seu povo, ao nosso encontro. Por que motivo se preocupava-se tanto em levar aqueles que aceitavam Jesus a passar pela experiência desse mergulhar, dessa efusão, desse batismo no Espírito Santo? Em primeiro lugar, em virtude da vida pessoal do cristão, porque o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo nos capacita a viver de modo sobrenatural. Atos 1:8. Devemos estar cheio e nos capacitar e ser movido de modo sobrenatural. Nos convence do pecado e nos dá força para vencê-lo. João 16, de 8 a 10. Nos dá os dons extraordinários para sermos pedras vivas da Igreja de Cristo e não somente assistentes. Em 1 Coríntios 12, 4 seguinte. No dia, nos dá o fruto de um proceder novo com Deus e os irmãos. Gálatas 5, versículo 22, 23. Nos dá um novo gosto pela oração, pela palavra de Deus e pela participação nos sacramentos, principalmente a Eucaristia e a confissão. Atos 2, 42 seguinte. Precisamos estar cheios dessa graça, né? Precisamos buscar o estado da oração, a palavra que possa nos alimentar e fecundar, participar dos sacramentos da Eucaristia. Em segundo lugar, a igreja primitiva preocupava-se com a efusão do Espírito Santo em vista de construção do reino de Deus. Infelizmente, a busca pela plenitude do Espírito Santo tem sido incentivada somente em vista da vida pessoal, como um fim em si mesmo. Daí haver dentro da igreja tantas pessoas espiritualmente mutilados. Não basta querermos o Espírito Santo apenas para a nossa vida pessoal. Precisamos permitir que ele faça toda a sua obra. Se não preenchermos esta segunda condição, que justamente permite que o Espírito Santo nos transforme como instrumento de construção do reino de Deus, não teremos plena satisfação espiritual em pouco tempo. O Espírito Santo em nós estará sendo entristecido pelo nosso proceder. Quem põe a mão no fogo e para se queimar. Em outras palavras, se queremos o Espírito Santo para continuar levando uma vida acomodada ou egoísta, estamos buscando a coisa errada. Estamos sendo mutilados. Nós não avançamos, nós regredimos, nós voltamos para trás, nós recuamos. Caríssimos irmãos, tem muitos pregadores, anunciadores da palavra, que precisavam aumentar o seu conhecimento, precisava fazer faculdade, precisava alcance maior, mas ele se comprometeu a botar a mão no fogo
no arado, de seguir adiante e não olhar para trás. Lembra da mulher de Ló, que olhou para trás e virou estátua? Muitas das vezes as pessoas se tornam estátua. Sabe por quê? Porque vão atrás de fama, vão fazer faculdade, abandono, né? E às vezes aquela pessoa também não está seguro daquilo que vai fazer, não está seguro da palavra, não está seguro da oração. Quem sofre, o grupo de oração, vai padecendo, vai carregando um fardo pesado. Intercessores, às vezes tem 2 ou um intercessor carregando o fardo de todos. Caríssimos irmãos, estamos mutilando o grupo de oração, né? Estamos transformando, reduzindo a nada. Caríssimo, precisamos acordar e avançar. O tempo está passando rápido, a hora está passando rápido. O Senhor já deu, já lançou a semente, já lançou o Espírito Santo no seu coração. O que você está esperando? O que você está querendo? Né? Construir uma fama, um poder só para você? Não, queridos irmãos. Se Deus te dá o dom, não é para você, é para os irmãos, para você estar a serviço. O Senhor, Ele não veio para ser servido, Ele veio para nos servir. Você é para servir os irmãos, na graça, no amor. Se nós continuarmos assim, estamos perdidos. Agora, se nós avançarmos nesse plano de batalha, né, nessas etapas, fazendo as etapas, formações, estudo, estudando, lendo a palavra de Deus, buscando todo o proceder, avançaremos. Começamos a ganhar o campo de batalha, começamos a trazer pessoas que venham a somar, a fazer parte do grupo de oração da RCC, no mundo todo, aonde tem grupos de oração. Precisamos de jovem que possa dar a vida como Carlo Iacuti, como o próprio Francisco de Assis, como os próprios santos que deram a sua vida, né, para viver este campo, esse caminho. Caríssimos irmãos, em segundo lugar, a igreja primitiva preocupava muito, sim, nessa fusão do Espírito Santo, nessa construção desse reino de Deus. Infelizmente, a busca da plenitude do Espírito Santo tem sido incentivada somente em vista de vida pessoal. Precisamos cuidar para que não fique nisso, nessa vida errada. Então, o discípulo de Cristo deseja que o Espírito Santo possa agir em sua vida com toda a liberdade. Ele não fica fora do campo de batalha. Ora, todos os dias de modo semelhante, os primeiros cristãos, e agora, Senhor, se atento às tuas ameaças, concede-nos o teu servo, que anuncie a tua palavra com inteira segurança. Estende, pois, a mão para que se produza curas, sinais, prodígios, pelo nome de Jesus, teu santo servo. Atos 4, 29, 30. Paulo foi transformado, né? Foi lapidado, foi sacudido, levou queda, caiu do cavalo. Agora ele estava cheio do poder do Espírito Santo, cheio para catequizar, evangelizar, levar para a frente.
Os primeiros cristãos enfrentavam todo tipo de dificuldade e incompreensão. Seus líderes estavam sendo presos, mas eles não se deixavam ameaçar, não se deixavam invadir pelo medo, não desanimava ao reunir estas pessoas ou fazê-lo na certeza de que o poder de Deus iria realmente manifestar-se. Tratava-se de homens e mulheres como nós, que tinham seu trabalho, suas ocupações, mas que sabia dar a Deus o lugar devido à sua vida. Hoje em dia, as pessoas dão muito mais ao mundo do que a Deus. É verdade? Dá muito ao mundo do que a Deus. Né? Ora, aí, o mundo, o Estado, o município, o Brasil, o mundo inteiro, temos igreja. Mas tem igreja que está vazio, está lá, os bancos vazios, sem ninguém. Né? O Senhor Jesus fica lá, triste, ninguém vai visitar, ninguém vai adorar Ele, como aquela mulher que procurou estar com Jesus, ouvir Jesus, enquanto Marta se preocupava com muitas coisas a fazer. Maria, ela escolhe a melhor parte, ficar com o Senhor. Aquele silêncio, aquele momento de estar na presença do Senhor, de olhar para Jesus na Santa Eucaristia e o próprio Jesus olhando para nós. Olhando no silêncio, eu posso encontrar aquele autor da nossa vida, o autor do princípio ao fim. Gente, naquele tempo, Jesus andava e aquelas multidão em volta, sabe? E Jesus continua lá e ninguém vai ver Jesus, sabe? Chega um tempo que o próprio Jesus vai andar na cidade, vai passar por vários lugares no Santíssimo, no ostensório. O próprio Jesus vai saindo nas ruas, sabe? E de lá daquele ostensório, aqueles raios saindo, aquele brilho saindo dali no sol, mas o povo ainda está ali como cego, né? Só se lembra quando cai do cavalo, que está doente, que está enfermo, né? Aí corre a Jesus. Jesus não quer que ninguém venha correndo por dor. Vá por amor, vá por alegria. Deixa o Senhor contagiar o teu coração. Se sinta contagiado, queridos irmãos e irmãs, pelo amor de Deus. Qual foi o efeito da palavra acima, pronunciada pelo primeiro cristão? No fim de sua oração, o local em que estava reunido estremeceu, todos ficaram repletos do Espírito Santo e proclamavam com firmeza a palavra de Deus. Atos 4:31. Na igreja primitiva não se perdia tempo, existia consciência de se deixar moldar pelo poder de Deus para ser um pescador de almas. Era isso que o Senhor fez com cada discípulo e apóstolo. Pescadores de alma. Precisamos ser esses verdadeiros pescadores de alma. Há pessoas que passam a vida inteira
chorando por seus problemas, reclamando da vida, estão perdendo tempo porque não acredita. Não acredita. Né? É duro, é difícil quando aquela pessoa que não acredita, por estarem em Jesus, receberam a bênção, são ricos, possuem uma riqueza que lhe foi dada em Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo são mendigos porque não utilizam a partir do momento em que aceitamos Jesus Cristo deixado, o Espírito Santo começa a agir. Ele vai nos moldando, vai devolvendo-nos a integridade perdida, a nossa autoridade e poder diante da vida. A igreja de nossos dias está necessitando de um despertar espiritual capaz de levar cada um de seus membros a ser sal e luz de Cristo no mundo. Precisamos sim, muito, despertar para ser esse sal e luz. Precisamos seguir adiante, precisamos avançar, precisamos levar adiante, né? Precisamos ser cidadão do céu, não só cidadão aqui da terra. Precisamos fazer obras, obras de misericórdia, obras corporais, obras espirituais, aconselhar, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar de vestir a quem está nu. Caríssimos irmãos, deixar a nobreza de lado. Muitas das vezes a pessoa se acha cheia de si, muito importante, quando vê o irmão ali, aquele que está ali varrendo a igreja, aquele que está ali, digo, é um pobre coitado. Coitado daquela pessoa que ainda não viu nada. O poder de Deus. Não há como se tornarmos pleno do Espírito Santo com um conta-gota no céu. Existe somente um mensageiro. Existe uma mangueira muito forte para encher os nossos vasos. Somos vasos de barro, como diz o apóstolo Paulo, mas repleto de transbordando na graça de Deus, na unção do poder do Espírito Santo. Esta é a grande certeza de que devemos ter no coração a graça de Deus, a unção de Deus sobre nós, né? Nós desperdiçamos a oportunidade de estar sendo concedido pelo Senhor Deus. O Senhor que está derramando como que um novo Pentecoste. Não fique contente com o resto. Não aceite lavagem quando você pode ter o manjar no céu que lhe é oferecido na palavra. Não se contente com migalha que cai da mesa de Deus. É muito pouco quando você pode sentar à mesa com Ele e comer do melhor que existe. Uma vez deixemos o Espírito Santo agir, não entristeçamos, mas com um processo de indigno de que nem recebeu a vida nova. Neste sentido, faço as minhas palavras do apóstolo Paulo. Por isso, recordo-te que tens de reavivar o dom de Deus que está em ti, desde que te impus as mãos. Caríssimos irmãos, me lembro da cena de impor as mãos quando nós recebemos o sacramento da maturidade cristã. O bispo, ele impõe a mão sobre nós. Ele já começa a dar o poder da graça do Espírito Santo. Né? Ele começa a dar o poder de que você pode, que você quer, que você assumiu, que você aceitou ser esse verdadeiro santo de Deus.
Aquele que não estiver realmente da ponta dos cabelos à ponta dos pés encharcado da unção do Espírito Santo, que tiver apenas uma religiosidade de casca, que forem preguiçosos, distraídos, serão engolidos pelo acontecimento. Já pensou ser engolido pelos acontecimentos? Por coisas banais, por um simples acontecimento que pode ser simples e não porque você não estava preparado para aquele momento, você não conseguiu completar a etapa da sua vida no encontro que você estava, você deixou desejar, você não desejou, você deixou a desejar. Muitas das vezes acontece isso dentro do nosso grupo de oração, nós deixamos a desejar, sabe? É você olhar para dentro de si e perguntar: quem está no controle? Quem é que comanda? Se você começar a fazer isso, você vai despertar dentro de si quem você é, quem comanda, quem está comandando, quem está no comando. Aí você não pode se deixar se engolir. Então, reavivar essa chama do dom de Deus enquanto Deus está falando conosco, enquanto existe tempo para que nos convertamos. Assim, Ele nos exaltará como soldado, receberemos toda a provisão. Não desejar pequenas coisas, apenas desejar a plenitude do Espírito Santo, as pequenas coisas. Então também serão abençoados. Meu irmão, não seja um mendigo espiritual. Se a sua vida, sua família não está indo bem, se você está sentindo falta de poder, é porque está precisando renovar a unção do Espírito em sua vida, buscando a plenitude do Espírito Santo. Ele passará, então, a guiar a sua vida e você passará a ver a salvação da libertação, a cura, o milagre, a plenitude. Você encontrará vida e poder. Encontrar vida e poder a todo momento. Caríssimos irmãos, paramos aqui e deixamos a terceira etapa para falarmos mais sobre como nós devemos estar pleno e cheio do Espírito Santo. Louvado seja, bendito seja, glorificado seja, santo, santo é teu nome. Quero lembrar, queridos irmãos, você, através do canal YouTube, Instagram, Facebook e WhatsApp, uma palavra que diz muito para nós. Diz assim: a Eucaristia é a minha estrada para o céu. A celebração eucarística é o centro de toda a vida cristã. Na Santíssima Eucaristia existe todo o bem espiritual da Igreja. Isto é, o mesmo Cristo é a nossa Páscoa, é o pão vivo. Eis porque, para São Francisco de Assis e Carlo Iacuti, a Eucaristia se tornou o coração de sua vida, a fonte de amor, o caminho mais seguro e rápido para alcançar o céu e, portanto, a comunhão perfeita com Deus e os irmãos. Como não acreditar verdadeiramente no amor de Deus se Ele mesmo pagou o preço derramado, o próprio sangue por nós? Como não acreditar no seu amor quando Ele se humilhou para estar presente na Eucaristia, ensinando-nos o caminho do amor? Como não se abrir a esse oceano de graça e da vida
e da alegria. Muito bem, queridos irmãos. Carlo Iacuti viveu tudo isso. Ele viveu essa alegria de estar presente diante do Santíssimo, diante da igreja, diante do extensório, diante do sacrário, diante da comunhão eucarística. Carlo Iacuti foi esse santo de calça jeans, esse santo que no momento mais de sofrimento, de doença, ele se lançou adiante a mais. Ele termina a sua vida fazendo tudo para o Senhor. Ele quis se consumir como a própria vela que queima no altar. O próprio gesto de São Francisco de Assis. Amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. São Francisco fez isso, Carlo Iacuti fez isso. Por que nós não fazemos isso? Rezemos com Padre Pio assim, já nos preparando para finalizar este nosso encontro. Ficai comigo, Senhor, porque a vossa presença me é necessária, para não vos esquecer. Bem sabeis qual facilmente vos abandono. Ficai comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso da vossa fortaleza para não cair tantas vezes. Ficai comigo, Senhor, porque sois minha vida e sem vós me esmorece o fervor. Ficai comigo, Senhor, para me mostrardes a vossa vontade. Ficai comigo, Senhor, para que eu ouvir a vossa voz e seguir-vos. Ficai comigo, Senhor, porque desejo amar-vos muito e estar em vossa companhia. Ficai comigo, Senhor, se quereis que eu vos seja fiel. Ficai comigo, Jesus, porque a minha alma, enquanto seja pauperria, quer ser para vós uma habitação de consolação, um ninho de amor. Ficai, Jesus, comigo, que entardece e o dia se vai, isto é, a vida passa, a morte se avizinha, esse é o juízo e a eternidade. E é o mistério, redobra a minha força para não desfalecer no caminho, para tal preciso de vós. No entardecer vem a morte. Inquieta-me as trevas, as tentações, a aridez, a cruz e as penas. Oh, como preciso de vós, meu Jesus, nesta noite de auxílio. Ficai comigo, Jesus, pois preciso de vós nesta noite da vida e dos perigos. Fazei que eu vos conheça como vos conheceram os discípulos de Emaús ao partir o pão, isto é, que a união eucarística seja a luz que dissipa as trevas, a força que me sustenta, a única felicidade do meu coração. Ficai comigo, Senhor, porque, ao chegar à morte, quero estar unido a vós, se não pela comunhão, ao menos pela graça pelo teu amor. Ficai, Jesus, comigo. Não vos peço vosso divino consolo, pois não mereço, mas o dom da vossa santíssima presença. Oh, sim, vos lhe peço. Ficai, Senhor, comigo. Busco somente a vós, o vosso amor, a vossa graça, a vossa vontade, o vosso Espírito, porque vos amo. Não peço recompensa alguma, não aumento de amor. O amor sólido, prático, amar-vos com perfeição por toda a eternidade. Assim seja, assim espero, assim quero. Amém. Louvado seja, bendito seja, glorificado seja, santo, santo é teu nome. Caríssimos irmãos, são essas horas que nós nos colocamos diante da presença de Deus. São nessas horas que nós buscamos este encontro, nesta noite, esse silêncio,
essa hora. E agora, pedindo a cura, a libertação física, aquilo que nos tem atingido, né, o nosso ser, deixando a gente fraco, fadigado, com medo. Peçamos a cura de toda a emoção, a cura do medo, a cura da depressão, a cura da angústia, a cura da preguiça, a cura das prostituição, a cura do meios de comunicação, de coisas eróticas, coisas que vai nos contaminando, a cura de todo o pecado. Por isso dizemos assim: Deus e Senhor de toda a força e poder, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, que deu ao vosso Filho Jesus Cristo o poder infinito sobre todas as coisas, e que em vossa infinita bondade e misericórdia, durante a sua vida pública, curaste paralítico, cego, surdo e mudo, restabeleceste a vida de Lázaro, estabelece a vida de cada um agora, diga o seu nome, estabelece de tudo a dificuldade e doença, em nome de Jesus concedei-nos a vosso servo a graça de libertar de todo o vício, de todo o pecado, do vício do cigarro, vício do álcool, vício dos jogos, vício da prostituição, da pornografia, de todos os males, de enfermidade, instituindo-lhe a saúde, coragem, a alegria e o amor pela vida, para que juntos possamos dar-vos graças com a alma radiante de paz e alegria. Amém. Louvado seja, bendito seja, glorificado seja teu santo nome. Queremos agora pedir a proteção para a nossa vida, a proteção no nosso caminho, na nossa casa, na nossa família, a proteção entre marido e mulher, para que a paz possa reinar, para que o mal não venha destruir os lares, os grupos, a amizade. Deus, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, Senhor de toda a força e poder, dai-me hoje a segurança do teu amor e a certeza de que estás comigo, preciso de ajuda e proteção neste momento, nesta noite difícil e importante da minha vida. Dai-me um espírito forte, vitorioso, capaz de vencer o medo, a dúvida, de todas as barreiras que aparecem em meu caminho. Iluminai o meu espírito com a luz do Espírito Santo e que eu possa perceber toda a tua magnitude, toda a tua presença em mim. Senhor, que eu sinta o teu Espírito, a tua voz em meu coração, ao meu redor, em minhas decisões, que eu sinta o teu magnífico poder pela oração. E com este poder, espero alcançar a graça de preencher todo o meu ser, de viver com este poder de realizar em meu favor de toda a minha família. Senhor de infinita bondade e misericórdia, tem compaixão do vosso servo, não me deixe nem me abandone, para que eu não caia nas tentações, em depressão, nem perca a esperança e a fé em ti. Levanta meu espírito, aumenta minha fé quando me encontrar fragilizado. Senhor, coloca-me neste dia, nesta noite, em tuas mãos e livra-me das doenças, da inveja, do ressentimento, do ódio, do assalto, de todas as que semeiam o mal e a discórdia. Dai-me um coração capaz de discernir entre o bem e o mal. Guarda-me, guia-me o caminho da verdade e da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja, bendito seja, glorificado seja. Por isso vem, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu dom, pelos teus carismas sobre nós. Corianda badalai xandalai elai 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 elai. Coriandalai xandabadalai. Sopra, Espírito Santo, sopra sobre nós, sobre cada um de nós nesta noite, para que possamos ter uma noite tranquila, descansar no Senhor e o teu Espírito vir sobre nós. Vem, Espírito Santo, Xurinda badalai elai 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 elai.
Corianda badala yala 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 yala. Shurianda badala yala 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 yala. Corianda la ishanda badala yala 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 yala. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seu rio, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seu rio, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Pois isso derruba, Senhor, todas as barreiras em nosso coração. Louvado seja, bendito seja, glorificado seja, santo, santo é teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado por este encontro com os nossos irmãos que vão assistir através do canal YouTube, do Instagram, do Facebook, WhatsApp. Que o Senhor abençoe cada um deles. Amigo, curta lá esse vídeo, peça, divulgue esta evangelização, ajude a levar adiante a missão de evangelizar. A sua contribuição é importante. Assine lá, dê seu like, participe, ajude. Se você quiser contribuir, a gente aceita a sua doação, a sua ajuda para melhorar mais o nosso encontro, para chegar até adiante aqueles que precisam participar e conhecer mais a vida e os dons da vida carismática. O Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, o Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos seja favorável. O Senhor derrame sobre nós a sua bênção. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja. Uma boa noite a todos e salve Maria! Um beijo e uma boa noite.